Salve, salve, senhores. Tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de hoje. Temos aí que fazer abordagem agora a partir de espaço agrário brasileiro, falar um pouquinho das características gerais do nosso cenário agrícola, do nosso espaço agrário. Tema importante, a gente já sabendo o quanto isso também vem caindo nas provas de vocês. Então, por favor, deixa aí já o caderninho do lado para que a gente possa iniciar fazendo aí nossas anotações, fazendo nossas observações, que são extremamente importantes. Beleza? Então, iniciamos nesse momento o nosso espaço agrário brasileiro. Vamos lá e, claro, torcendo sempre para que vocês estejam bem, todos estejam bem e logo, logo estaremos, né, juntos para que a gente possa seguir, poder estar trocando nossa ideia pessoalmente. Então, vamos lá. Começamos a aula falando justamente desse espaço agrário brasileiro e chamando a atenção com relação às propriedades no Brasil. A gente está falando, gente, de um país que historicamente apresenta uma grande concentração de terras. Isso é uma marca que o nosso país tem, né? Claro, uma marca infeliz. Percebam o seguinte: quando nós falamos nas grandes propriedades do território brasileiro, as grandes propriedades elas predominam em área. Então, falar dos grandes latifúndios, das grandes propriedades que o país possui, eles acabam predominando em área. Já as pequenas e médias propriedades, que a gente chama atenção aqui, ó, essas pequenas e médias propriedades já chamam atenção pela quantidade de imóveis rurais. Peço a vocês que tenham atenção que, ao falar a expressão imóvel rural, falando de cada, nós estamos falando ali de cada propriedade. Então, uma propriedade rural é um imóvel rural. Então, como elas são menores, elas acabam tendo em maior quantidade, mas em número de imóveis. Isso não quer dizer que elas são maioria em área. Maioria em área, claro que vai ser a presença dos latifúndios. E a estrutura brasileira, a estrutura fundiária, a questão da concentração de terras, historicamente, uma concentração muito forte. O Brasil é um dos países do mundo com os maiores índices de concentração de terras nós temos. É um negócio bastante pesado. Dá uma olhadinha na tabela que a gente mostra para vocês agora. Essa tabela nos mostra o tamanho de propriedade que a gente vai estar desenvolvendo na aula de hoje, mão de obra e o uso. Como é que você usa isso aí também será discutido na aula de hoje. Então, minifúndio, normalmente com mão de obra familiar e uso de subsistência. Pequenas propriedades também de mão de obra familiar, mas já atende mercado interno, né? Já atende ali a mercados importantes dentro do território nacional. Médias propriedades, usa mão de obra familiar e temporária. Lembrar que a mão de obra temporária ela é contratada para um determinado serviço, né? Ou para colheita, ou para plantio, e já atende grandes centros. Grandes propriedades, ali a mão de obra assalariada permanente, mais contratação de mão de obra temporária, e aí, claro, voltado ao mercado externo. E latifúndio. Normalmente, latifúndio tem ali a questão de segurança, segurança para defender esse espaço, né? Porque muitas vezes o latifúndio, gente, ele é visto para isso aqui, ó, para poder desenvolver isso na aula de hoje, ele é visto para especulação de terras, esperando a valorização. Muitas vezes o latifúndio ele não está sendo produtivo, né? O latifúndio está lá, uma área que não está produzindo nada, e claro, o dono dessa terra muitas vezes está esperando que essa terra se valorize para que ele possa comercializar e lucrar com a venda desse espaço. É por isso que a mão de obra que a gente chamou a atenção para uma mão de obra de segurança, que é muitas vezes uma mão de obra que é para defender o espaço desse latifúndio. Tudo bem? O histórico de concentração de terras no Brasil. Fiquem atentos a isso, que esse histórico, claro, nos ajuda a entender bastante o porquê que as nossas terras são amplamente concentradas. Nós vamos lá no século XVI, né, ressaltar para vocês a importância das capitanias hereditárias, importância no sentido de concentração de terras, né? Quando você precisava ocupar o território, era necessário, né, que os colonizadores portugueses ocupassem, principalmente para invadir, para impedir possíveis invasões. Né? Então, a ideia da formação das capitanias hereditárias era garantir o território, impedindo invasões de grupos como franceses, holandeses, né, que tentaram invadir, e ao mesmo tempo produzir cana. E quando você destaca aqui, ó, produzir cana, a gente está destacando, né, meus amigos,
a introdução do modelo plantation no Brasil. Isso aqui é um ponto importante da gente fazer a ressalva aqui. Além de você garantir o território, você produz cana introduzindo plantation. Nessa situação, como é que eram feitas as doações de terras? Eram feitas a partir de doação de lotes de seis-marias. E essas seis-marias não eram distribuídas como de maneira igualitária para o sesmeiro. Cada sesmeiro recebia um tamanho de lote e, claro, se privilegiava quem tinha maior capacidade produtiva. E, nesse caso, quem é que tem a maior capacidade produtiva? Quem tem mais escravos. Ou seja, quem tem escravo tem terra. Tem menos escravos, tem menos terra. Não tem escravo, não tem terra. Então, você acaba priorizando, historicamente, aqueles detentores dos meios de produção. Nesse caso histórico, meio de produção, você olha ali a mão de obra de escravo. Lei de Terras e Lei Eusébio de Queiroz, estamos no século XIX, certo? Só que aí vamos fazer uma pequena inversão. Na ordem cronológica, primeiro é a Lei Eusébio de Queiroz, de agosto de 1850, e 14 dias depois a Lei de Terras, né, já do mês de setembro de 1850. Então, o que determina isso? Lei Eusébio de Queiroz, já conversamos isso em população, proíbe o tráfico intercontinental de escravos. Então, se proíbe o tráfico intercontinental de escravos, você acaba tornando a mão de obra mais barata, porque você vai incentivar o movimento imigratório para o Brasil, tá bom? E também vai fazer com que muitos negros, observem bem, se direcionem para as cidades. Já começa a partir de 1850, muitos negros, aqueles que foram conseguindo gradativamente sua liberdade, foram para as cidades. Só que esse indivíduo, ao chegar na cidade, muitas vezes ele não tem nem sequer onde morar. Então, muitas vezes, esse mesmo negro voltava para as fazendas para oferecer sua mão de obra escrava novamente, né, para ele poder ter um lugar onde comer e dormir. Então, claro que isso acabou aumentando bastante a mão de obra barata no território brasileiro nesse período. E além, claro, antes de falar, né, da Lei de Terras, é bom ressaltar também que muitos imigrantes, ao chegarem no Brasil, muitos chegam no regime de colonato. Ou seja, muitos imigrantes chegam no Brasil e chegam fazendo parcerias com fazendeiros. O fazendeiro permite o cara morar no espaço da fazenda e ele lá, o imigrante com a família dele, planta, colhe o produto, né? Mas em troca ele tem que trabalhar para o dono da fazenda. Então, ele tem um lugar para morar na fazenda, ele tem um lugar para plantar na fazenda, mas em troca da moradia, em troca do plantio que ele faz, ele tem que... É quase um modelo de servidão. Ele tem que trabalhar para o seu, no caso ali, né, para o dono da fazenda ao qual ele está morando. Então, isso é um regime de colonato que foi muito utilizado no Brasil nesse período da chegada dos imigrantes também. A Lei de Terras, como eu disse, 14 dias depois da Lei Eusébio de Queiroz, ela restringe o acesso à terra. Restringe a quem? As elites. Ou seja, só vai ter acesso à terra quem tem recursos para comprar ou receber a terra por herança. Negro vai receber por herança. Pobre tem dinheiro para comprar. Então, você acaba ali incentivando mais ainda, já no século XIX, essa grande concentração de terras. É possível resumir essa Lei de Terras em 4 medidas. A gente separou isso aqui para vocês, para entender um pouco mais essa Lei de Terras, mas que fica naquilo que vocês acabaram de ver. A Lei de Terras, ela é algo que privilegia o latifundiário e privilegia, obviamente, quem tem recursos para comprar terra naquele momento. Então, vamos lá. Você tem a proibição da aquisição de terras por outro meio que não fosse a compra ou a herança, ou seja, não adianta tentar ocupar a terra, não adianta tentar plantar a qualquer custo, que você vai perder esse espaço. O Estado não vai permitir, nesse período, estamos falando ainda do Império. Fim do regime de posse pelo uso ou ocupação, aquela ideia de você chegar, cercar, começar a plantar e você ter o direito sobre aquilo ali, acabou. Qualquer terra no Brasil passa a pertencer, que não seja ali dos fazendeiros, passa a pertencer ao Império. E o Império vai negociar essas terras. Revalida as seis-marias, ou seja, revalida a ideia de concentração de terras. Quem tinha as seis-marias antigas, de suas famílias, passada de herança por herança, elas foram revalidadas com a Lei de Terras. E estabelece leilões públicos, ou seja, estabelece venda dessas terras.
Agora, quem tem dinheiro para ir para leilão, para comprar terra à vista, pagar a terra, olha lá, ó, pagar a terra à vista. Quem tem dinheiro para fazer isso é latifundiário. Quem tem dinheiro para fazer isso é agricultor, sabe, de grande porte. Não é um pequeno latifundiário, não é um negro que tem condições de fazer isso. Por isso que essa história de concentração de terras ele é importante demais da gente fazer a avaliação para se entender o porquê hoje nós temos terras tão mal distribuídas no território nacional. Tudo bem? Por que criticamos tanto a questão do latifundiário? Por que criticamos tanto a postura do Estado em ainda continuar privilegiando as elites agrárias brasileiras? Esse histórico de concentração fundiária continua, né, ao longo do início do século XX, só que aqui eu gosto de fazer um complemento, se você me permitir. Acho um complemento importante para o momento. Qual é o complemento? O complemento é: nós não tivemos nenhum tipo de medida que estivesse voltada a atender aos interesses ou às necessidades dos trabalhadores rurais. Se você vai no século XIX, você não tem nenhum tipo de postura do Estado que priorize o pequeno agricultor. Você não tem nada que seja feito no início do século XX, certo? Aí, vou destacar o ano de 1943, porque o ano de 1943 é o ano que estamos ali ainda no finalzinho do primeiro mandato de Vargas, e é quando você tem a criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Para muitos, foi o primeiro momento que se tem de ter um olhar diferenciado para o trabalhador. Mas qual é a crítica em cima disso? A CLT não atende a todos os trabalhadores. A CLT, ela atende aos trabalhadores urbanos. Ela não atende ao trabalhador rural. E se você olhar bem, mais uma vez, estamos na década de 40. Década de 40, a maioria dos trabalhadores são urbanos ou rurais. Você acaba priorizando os trabalhadores de áreas urbanas no território brasileiro. Certo? Diante a esse cenário, em 1945, surge no Brasil o primeiro movimento social no campo que vai reivindicar reforma agrária. Então, fica ligado que é na década de 40 que surge a Liga Camponesa. Liga Camponesa, movimento social rural, que apresenta como principal pauta reivindicação e reforma agrária. Quando você fala em reforma agrária, estamos falando em melhor distribuição de terra, melhor distribuição de recursos, principalmente para os trabalhadores do campo, como vocês estão vendo ali. Essa Liga Camponesa, quando ela surge exatamente, senhores, deixa eu só dar uma diminuída nisso aqui. Acho que fica legal isso. Ela, quando surge, ela surge ali com ideais, deixa eu colocar, ela surge com ideais do Partido Comunista Brasileiro, tá? A Liga Camponesa, ela nasce no Nordeste brasileiro, tá joia? Nasce no Nordeste, especificamente no estado de Pernambuco, tá? O centro de origem desse movimento social, que foi muito forte, muito importante no Brasil, nesse contexto da década de 40, década de 50, até a chegada dos anos 60. Tá joia? Então, vamos ficar bem atento a isso aqui. E, claro, a ideia da Liga Camponesa, só para a gente poder acrescentar aqui, ela oferecia ajuda no que a gente pode acrescentar aqui para vocês, ela oferecia ajuda como ensinar técnicas de defesa pessoal. Muitos agricultores eram treinados para terem um mínimo de conhecimento em defesa pessoal para poderem permanecer no campo. Oferecia treinamentos para ajudar os agricultores a melhorar o modelo de produção, né? Oferecia uma espécie de
consultoria jurídica, enfim. Então, isso tudo era papel da Liga Camponesa, que surge, percebam bem, o contexto é, a Liga Camponesa surge após a CLT. Porque se o Estado realiza essas atividades que estão voltadas para o trabalhador urbano, os trabalhadores camponeses também passarão a reivindicar uma estrutura diferenciada para eles. Beleza? Então, fique atento a esses itens que nós colocamos aqui para vocês. Beleza? Então, é o primeiro movimento, o primeiro sinal de que nós temos aí alguma coisa no campo sendo alterada. E esse alguma coisa é justamente o surgimento da Liga Camponesa. Tranquilo, né? Agora sim, diante a isso que eu expliquei, a Liga Camponesa foi um movimento que reivindicou essa questão da reforma agrária durante anos e que alguma coisa começa a aparecer em 63. Para quem gosta de história, 63 estamos já no governo João Goulart. E se estamos no governo João Goulart, estamos com o Estatuto do Trabalhador Rural. Essa ETR, Estatuto do Trabalhador Rural, é um primeiro passo que nós temos para tentar melhorar as condições de trabalho dos agricultores, a melhorar um pouquinho as questões de trabalho que esses indivíduos possam ter. Então, fique atento a isso. Tá bom? O que é ETR, afinal de contas? A ETR traz isso aqui, senhores. Ó. Aplicação de leis trabalhistas no campo. Lembra que você já tinha leis trabalhistas aqui, ó, em 43, na CLT? Se você já tinha aqui na CLT, 20 anos depois, surge leis trabalhistas para essa questão do trabalhador rural. Só que qual é o problema disso? Quem lembra da aula de Geografia Agrária Geral, se não lembra, se não teve, a gente vai explicar isso aqui mais à frente, em Brasil também, nós estamos vivendo aqui, gente, um contexto importante. Qual é o contexto importante que a gente está vivendo aqui? Estamos vivendo no Brasil, Revolução Verde. Se você vive Revolução Verde no Brasil nesse período, estamos falando da aplicação de tecnologia de ponta no campo. E se tem tecnologia de ponta no campo, senhores, o que você observa com isso agora? Essa ideia de você ter a aplicação de lei trabalhista vai ser importante? Porque quando você aplica a lei trabalhista no campo, a mão de obra fica mais cara. No que a mão de obra fica mais cara, o agricultor, o latifundiário, ele vai ter opção ou de contratar mão de obra formal, porque agora tem lei trabalhista que garante isso, ou ele vai investir em tecnologia, porque já vivemos aqui o cenário da Revolução Verde. Então, a lei que veio e que deveria ajudar o agricultor, na verdade não ajudou, prejudicou, acelerou o êxodo rural, acelerou a pobreza, porque muitos latifundiários vão preferir investir na tecnologia apresentada aí pela Revolução Verde. Tranquilo? Isso, claro, vai fazer com que muitas relações trabalhistas sejam alteradas no Brasil. Vamos lá. Entre essas principais relações, mudamos as relações de arrendatários, parceiros e posseiros. Quem arrenda a terra é quem faz uma espécie de aluguel da terra. Ele paga pelo uso da terra. Então, esse tipo de relação, gente, do agricultor negociar com o fazendeiro, pagar para usar a terra dele, isso vai diminuir. Você diminui a ideia do arrendatário, porque o latifundiário ele vai querer agora usar a terra dele em grande escala. Ele tem tecnologia para isso. Isso é um ponto. Parceiro também vai diminuir bastante. Parceiro, gente, é quem realiza o acordo de meeiro, o acordo de terceiro. O que é o acordo de meeiro? Metade da produção. O fazendeiro e o trabalhador rural negociam o uso da terra, o trabalhador planta nessa terra, correto? E, claro, no final, metade da produção fica com o dono da terra, ou seja, o trabalhador foi responsável por toda a produção, mas metade do lucro bruto fica com o dono da terra. Até esse tipo de relação vai diminuir. Vai diminuir por quê? Porque você tem tecnologia e, claro, os fazendeiros aumentarão significativamente o uso de suas terras, a produtividade, a lucratividade quanto a isso. Agora, aumenta muito o poceiro. Inclusive, se você está acompanhando o noticiário, nos últimos dias, a gente está acompanhando
o avanço desses poceiros em terras da Amazônia, que continua de maneira indiscriminada. O poceiro é o cara que invade a terra e toma posse da terra de maneira ilegal. E aí nós temos o exemplo de grileiros que fazem isso. Né? Lembrar que o grileiro ele cria documentos falsos, né? Colocando o documento na caixinha cheia de grilo, por isso vem esse nome grileiro, para o papel ficar com um tom envelhecido. E, claro, ele pega aquela terra, ele vende aquela terra e acaba tomando posse da terra, obviamente, de maneira ilícita, não sendo algo regularizado. Então, no Brasil, a partir desse Estatuto do Trabalhador Rural, nós conseguimos alterar bastante. Nós mudamos ali as relações de relação de trabalho. Então, você passa a ter ali diminuição de arrendatários, diminuição de parceiros e aumento, infelizmente, dos poceiros. Tá bom? Então, aquilo que deveria vir para ajudar os trabalhadores, na verdade, não ajudou e acabou aumentando o êxodo, aumentando a pobreza e concentrando terras no campo. Tá beleza? Fica esperto com isso. Bom, deixa eu apagar as anotações. Quem está dando print pode dar o print aí, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder prosseguir. Estatuto da Terra. Aí já estamos no ano de 64. O Estatuto da Terra, gente, ele é promulgado durante o regime militar no Brasil. Ele é de novembro de 64. Então, qual é a função do Estatuto da Terra? Se você olhar bem, a função dele, olha isso, define bases jurídicas para a reforma agrária. É isso mesmo que você está vendo. Define bases jurídicas para se fazer reforma agrária. Então, é a lei que vai ser, claro, criada com o objetivo teórico de se fazer reforma agrária. Então, ele vai criar, o que vocês vão aprender já já, um tamanho mínimo de terras que o agricultor tem que ter, que possa dar sustentabilidade à família, possa dar progresso social. Isso, claro, você vai chamar de módulo rural já já, que eu vou explicar o que é isso aqui para vocês. Mas a ideia de você observar aqui comigo é o Estatuto da Terra sendo o responsável, o documento teórico que vai ser utilizado, ou deveria ser utilizado, para que você pudesse diminuir o grau de concentração de terras no Brasil. E o mais interessante, que chama a atenção aí, e que foi criado durante o período militar. Gente, olha e pensa comigo. Sabemos que durante o período militar, militares não gostam de movimentos sociais. Os militares evitam esses movimentos sociais. E os militares, ao chegarem ao poder, eles têm o apoio de uma grande classe da elite brasileira. Inicialmente tem apoio da mídia, tem apoio dos meios de comunicação, tem apoio da igreja. A Igreja Católica inicialmente defendia aquele discurso da família tradicional brasileira. Você tem apoio ali de órgãos como a OAB. Muitos incentivaram inicialmente essa chegada dos militares ao poder. Isso é um ponto. Beleza? Isso é um ponto importante da gente saber. Posteriormente, claro que isso foi alterando, conforme o regime militar foi ficando cada vez mais forte, mas a estratégia dos militares era o que fazer para se aproximar da sociedade. A sociedade como um todo não conseguia entender se era positivo ou negativo a chegada dos militares. Então, se você ler com atenção a observação, o Estatuto do Trabalhador Rural, que já foi criado em 63, um ano antes, junta ele com o Estatuto da Terra, que é o documento oficial que garante a distribuição de terras. A ideia do Estado brasileiro, nesse momento, era se aproximar da população. E como é que você se aproxima da população? Dando o que ela quer. Qual era o principal movimento no campo que exigia reforma agrária? Liga Camponesa. Se você faz aquilo que o movimento quer, qual o sentido de existir o movimento? Então, os militares, de maneira muito inteligente, vão eliminando os movimentos sociais nesse início, oferecendo o que eles querem. Veja lá, você esvazia movimentos no campo. Primeiramente a Liga Camponesa, que depois vira MST em 84, a gente comenta isso na frente. Então, você tem aqui um esvaziamento desses movimentos que estavam reivindicando a reforma agrária. No que você esvaziou os movimentos, quem é que vai estar ali
protestando? Quem é que vai estar ali reivindicando alguma coisa? Correto? Então, isso é um ponto importante para a gente ficar atento na função que esse documento teve. Sabemos, espero que você também saiba e lembre disso, isso é teórico. Na prática, não foi aplicado igualmente. Isso foi um instrumento utilizado pelos militares, como eu disse, para esvaziar os movimentos sociais no campo. Tá bom? E, claro, esse da história vocês sabem no que sucedeu. Qual a diferença de módulo rural para módulo fiscal? Aí, peço a atenção de vocês, porque cada item que a gente trabalhar aqui agora está dentro desse contexto do Estatuto da Terra de 64. O que é módulo rural? Leia com atenção. Ele é calculado para cada imóvel rural em separado. Cada imóvel tem o seu módulo rural, beleza? Ou deveria ter. É utilizado para fins de medição de produtividade e análise de reforma agrária. O que eu quero dizer com isso? O que o documento quer dizer com isso? Ele vai ser a ferramenta, um instrumento utilizado minimamente para se realizar reforma agrária, ou seja, distribuição de terras. Sua área varia, é isso aí. Você não tem, por exemplo, o mesmo tamanho do módulo na região sul, na Amazônia. Por que não é o mesmo tamanho? Não é porque você tem que medir a produtividade. E aí eu te convido a pensar o seguinte: o solo da Amazônia tem a mesma característica do solo na região sul? A gente sabe que não. Então, como são características distintas, tá? Como são características distintas, você, claro, vai levar em consideração onde ele vai precisar de mais terras para se produzir, né, numa quantidade próxima daquela região que tem um solo mais rico naturalmente. Então, essa ideia seria balancear, equilibrar a produtividade nessa distribuição. Por isso que o tamanho do módulo varia de região para região no Brasil. Né? Função do tipo de exploração predominante, segundo a sua região, como eu acabei de citar aqui para vocês agora, nesse cenário do módulo rural. Pode se classificar quanto à produtividade os imóveis que são chamados dessa maneira. Minifúndio, imóvel rural de área e possibilidade inferior de uma propriedade familiar, ou seja, minifúndio não é usado para reforma agrária ou não deveria ser. Tá? O que é usado no documento para a reforma agrária é o que se chama de propriedade familiar. É imóvel determinante do mínimo do módulo rural. Isso aqui, gente, é o mínimo que tem que ser usado no documento para se fazer distribuição de terras no Brasil. Tá? É o que se mostra capaz de absorver o agricultor, sua família, com força de trabalho, garantindo-lhes subsistência, progresso social e progresso econômico. Ok? Então, esse é o ponto-chave da nossa conversa. O ideal é que você fique atento que o mínimo que cada família deveria ter é o que nós chamamos de propriedade familiar. Bom? Uma empresa rural, claro que varia de 1 a 600 módulos, obviamente já está falando de áreas que têm latifúndios imensos, na verdade tem ali grande propriedade de terra, porque agora tem que usar essa expressão, porque existe uma diferença de empresa rural para latifúndio. A diferença da empresa rural para latifúndio, a maior característica que a gente pode caracterizar, usa 80% da sua área. Uma empresa rural tem aí grandes dimensões de terra, mas, cumpre, tá vendo ali, cumpre legislação trabalhista, tem trabalhador formal e usa mais de 80% da terra. Tá? Usa mais de 80% da terra. Quando não é isso, você tem o latifúndio. E aí o latifúndio, né, são expressões ali, grandes extensões de terra, que pode ser dividido em latifúndio de exploração e latifúndio por extensão. Tem um latifúndio de exploração, aquele cuja dimensão não ultrapassa 600 módulos. Né? Você tem lá propriedades que não ultrapassam 600 módulos, ou seja, não ultrapassam 600 propriedades familiares, joia? E que você tem uma certa produção sendo realizada ali, joia? Agora, latifúndio por extensão, cuja aquele a dimensão exceda 600 módulos rurais. O que eles têm em comum? Não usam 80% das suas terras, tá? E muitos são utilizados justamente para especulação.
ficam esperando ali a valorização da terra para ser comercializada, para ser vendida. Módulo fiscal, que a gente falou, né? Ficou de mostrar para vocês a diferença de um módulo fiscal para módulo rural. O módulo rural, gente, é a lei aplicada nacionalmente. O módulo fiscal, calculado para refletir a área mediana dos módulos. É aquela dúvida que o aluno, assim, estava doido para perguntar. Mas qual o tamanho de um módulo rural? O professor falou que ele pode variar. Ele pode variar quanto? Ele pode variar de acordo com cada município no Brasil. Lembre-se que são 5.570 municípios no Brasil. Se tem isso tudo, gente, eles podem variar em cada município. Tem município que um módulo tem 5 hectares. Tem município que o máximo que vai atingir, um módulo ter 110 hectares. Lembrando que cada hectare de terra tem 10 mil metros quadrados. Tá bom? Então, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a média dos módulos são de 10 hectares. Aqui no Rio de Janeiro. Se você vai no estado do Amazonas, a média são de 100 hectares. É uma diferença brutal na distribuição, claro, levando-se em consideração produtividade, levando em consideração a área, o nível de urbanização que você tem num determinado lugar. Então, isso é um ponto importante, tá bom? E é usado aí para fins, para você entender como é que é cobrado o imposto também em cada tipo de terra. Classificando com relação ao tamanho, você tem minifúndio, módulo que é inferior, né? O imóvel que é inferior ao módulo fiscal. Professor, o que é um módulo fiscal? O módulo fiscal é o que a gente acabou de ver ali. É o que ele vai medir a área de um módulo rural. O módulo fiscal ele pode variar de 5 a 110. Né? Aí cada município tem o seu tamanho. Então, se naquele município foi determinado 5 hectares para cada módulo, quem tem menos de 5 vai ter um minifúndio. Né? Se você vai no município que tem 100 hectares, o módulo fiscal. Então, quem tiver menos de 100 hectares tem minifúndio. E assim sucessivamente. Pequena propriedade. O imóvel de área compreendida entre 1 e 4 módulos. Né? Lembrando que a pequena propriedade é aquela que é vista como propriedade familiar do módulo rural, né? Que seria usado para a reforma agrária. A média propriedade fica entre 4 e 15 módulos e a grande propriedade acima de 15 módulos fiscais, demonstrando como que terras no Brasil são muito concentradas. Tá bom? Fique atento nisso aí. Tá? O importante depois, se você quiser anotar isso tudo, vai voltando o vídeo, vai pausando para fazer suas anotações. Revolução Verde. Né? A gente precisa saber que falar de Revolução Verde é falar do uso de tecnologia de ponta no campo. E se estamos falando do uso de tecnologia de ponta no campo, gente, no Brasil, estamos falando isso a partir ali do final dos anos 50 e início dos anos 60. Isso traz impactos muito grandes no Brasil. Entre eles, claro que você vai falar de uma modernização conservadora. Oh, peraí, professor. Modernização conservadora, não entendi. Revolução Verde, né? O uso de tecnologia de ponta no campo? Sim, então ela moderniza a produção. Modernizou, aplicando máquinas, aplicando insumos, aplicando semente transgênica, aplicando agrotóxico, aplicando fertilizantes. Ela modernizou. E, ao mesmo tempo, conservou a pobreza no campo, conservou a desigualdade, conservou a concentração de terras. Né? Então, é um aspecto, é uma expressão usada em concurso, você trate de ficar atento. É uma modernização conservadora? Sim. Tá? Claro, tendo aí um dos resultados, o fortíssimo êxodo rural. Se tem fortíssimo êxodo rural, tem crescimento desordenado das cidades. O Brasil, que antes era maioria rural, ali em meados dos anos 60, passa a ser um país de maioria urbana. Temos aí os complexos agroindustriais, e ao falar dos complexos agroindustriais, nós aqui fazemos a ressalva, mais uma vez, de que estamos falando de uma integração intersetorial. E se existe a integração intersetorial, é a integração do setor primário com o setor secundário, terciário, quaternário. Né? Então, você tem ali matéria-prima, alimento, que faz parte do setor primário, integrado aos setores secundários e terciário. E claro que isso, gente, vai gerando uma monopolização do campo,
vai gerando um aumento da capacidade produtiva dos latifundiários que se integram ao setor financeiro, que se integram ao setor industrial, e o pequeno agricultor vai perdendo espaço na capacidade de competir com o grande latifundiário. Então, é importante que a gente tenha esta atenção. Dá uma observada nisso. Mercados oligopsônicos. Mercados oligopsônicos tem essa característica aqui. Ó. Integração contratual entre grandes empresas e pequenas propriedades. Isso é uma forma, gente, de empresas garantirem matéria-prima. Algumas empresas vão às áreas rurais e negociam com os produtores, para que os produtores, o que eles produzirem, o que eles produzem, essa empresa compra. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você vai no noroeste do Rio de Janeiro, você tem ali alguns municípios como Itaperuna, Varriçai, Porciúncula, enfim, Santo Antônio de Pádua, fica na divisa entre Minas e Espírito Santo, essa área do Rio de Janeiro. Tem como principal município Itaperuna e é considerado uma das regiões mais pobres do nosso estado. Tá? Tanto é que você ali tem, a maioria deles, produtores de leite, tá? Gado leiteiro. O que a Parmalat faz? A Parmalat vai nessa região, negocia, faz um contrato com os com os pecuaristas ali e compra todo o leite desses caras. Compra todo o leite. Se o cara hoje produziu 15 litros, a Parmalat compra. Mas amanhã ele conseguiu tirar 30 litros, a Parmalat compra. A Parmalat ela consegue comprar todo o leite desses caras, porque ela vai comprar essa matéria-prima e, claro, trabalhar na sua indústria de laticínios. Beleza? Mas ela vai ter o quê? Primeiramente, para o pequeno agricultor, a garantia de venda do produto, né? O produtor, no caso ali o produtor de leite, ele sabe que ele não vai ter perda, ele sabe que não vai ter prejuízo. Por outro lado, ele vai vender o leite no mesmo preço que ele venderia no varejo? Não, então ele vai ter que baixar o valor. Isso garante para a empresa comprar um produto, já que ela está garantindo em contrato que vai comprar tudo que eles produzirem, o produtor vai ter que baixar o preço. Isso é uma situação. Né? E, claro, para a empresa também, ela tem uma isenção dos riscos de produção. Por quê? Ela não corre risco, porque se ela comprar só de um produtor, imagine que esse produtor passe por um problema. Aí esse produtor não consegue atender a produção de leite que a empresa precisa. Então, ela não faz esse acordo só com o agricultor, ela faz esse acordo com vários agricultores naquela região. Porque se um não conseguir atender, o outro consegue, o outro consegue, o outro consegue. Então, você cria uma espécie, né, de mercado em que o pequeno agricultor, né, o pequeno produtor, nesse caso que eu citei o exemplo de leite, vai lá e negocia diretamente com a grande empresa. Aqui no Brasil tem um outro exemplo, bem legal de citar também. Uma das empresas que faz isso é uma empresa chamada Fênix. Essa empresa, o que ela faz? Ela não é nada, gente. Não é nada no sentido de produção no ramo que eu vou citar, que é o ramo de chocolate. Essa empresa que eu disse, Fênix, ela não produz cacau, muito menos chocolate, nem faz isso. Só que o que ela faz? Por que ela é importante no mercado? Ela é uma empresa que vai lá no sul da Bahia, né, e compra todo o cacau dos agricultores ali, por exemplo, da cidade de Ilhéus, uma das maiores produtoras de cacau do Brasil. Então, vai lá, compra todo o cacau desses caras. Então, os agricultores naquela região, eles têm a garantia de que eles vão vender cacau para essa empresa, a Fênix. Beleza, a Fênix comprou tudo. Quando as empresas de chocolate precisam de cacau, elas vão nos agricultores, o agricultor já vendeu tudo para essa Fênix. Eles têm um contrato com essa Fênix. As empresas, elas são obrigadas a irem para cima da Fênix. Então, a Fênix era uma espécie de intermediária. A Fênix compra todo o cacau dos agricultores, monopoliza e vende o cacau no preço que ela quiser para as empresas de chocolate. Isso explica por que chocolate nunca baixa de preço. Exceto na Páscoa passada, nessa Páscoa que tivemos, em virtude da pandemia que nós estamos passando. Agora, fora isso, cacau difícil, chocolate em si dificilmente muda de preço. Porque tem empresas que monopolizam a distribuição do cacau. Beleza? Fique esperto com isso.
Pequenas e médias propriedades, como é que elas funcionam nesse contexto da Revolução Verde? Primeiramente, funcionam como cinturão verde. Cinturão verde são as áreas que normalmente ficam no entorno da metrópole, abastecendo com produto perecível, com produto manual. Aí entra o caso do hortifruti granjeiro, né? Essas áreas, as pequenas propriedades, elas conseguem abastecer principalmente os centros de distribuição. Aqui no Rio de Janeiro, a gente poderia citar o caso do Ceasa, que é abastecido pelos agricultores da região serrana, da Baixada Fluminense, que vão até lá e vendem seus produtos. Esse centro de distribuição distribua para o restante da metrópole. Beleza? São, sim, os principais produtores de alimentos. Cerca de 60% dos alimentos que chegam até a nossa mesa vêm dessas pequenas e médias propriedades. Tudo bem? A gente chama atenção para as cooperativas agrícolas. O que eu quero chamar a atenção com isso? Ela é uma alternativa para que o pequeno, o médio agricultor se permaneça competitivo, né? Ou seja, os agricultores se unem através de cooperativas para que eles possam unir suas produções, unir a sua capacidade produtiva, o que a técnica que um utiliza, que o outro pode utilizar, eles trocam informações ali para que possam se manter vivos na produção e, claro, no abastecimento dos produtos como nós precisamos. Pequenos proprietários de terra, né? Ainda chamando a atenção dessas pequenas e médias propriedades, a gente chama atenção, claro, para a agricultura familiar, que é muito forte. Lembrar que a agricultura familiar são aqueles pequenos e médios lotes de terra, são produtores de hortifruti granjeiro, mão de obra familiar, agricultura de subsistência, você acabou de ver, produz para o mercado interno, mas que o professor convida vocês a refletirem sobre as mudanças que o campo vem atravessando. E uma dessas mudanças, gente, é que o campo não é mais somente visto como o espaço agrícola. E temos aí hoje o que chamamos de pluriatividade no campo, que são as atividades não rurais que se desenvolvem no campo. Beleza? Então, essas atividades não rurais são atividades que, inclusive, ajudam no complemento de renda das famílias dessa região. Estou falando do hotel fazenda, do pesque pague, do turismo, né? O cara que vende, a família que produz doce e que vende doce no pequeno comércio. Sabe? Quem foi às áreas do interior sabe o quanto isso é importante. Que às vezes no período entre safra, as famílias, para complementarem renda, vão trabalhar. Né? A gente vai trabalhar de guia turístico no hotel, vai trabalhar de camareira, vai trabalhar na cozinha, né? Vai vender seus produtos nas áreas ali de alta temporada do turismo ecológico. Então vale a pena ter esse tipo de atenção, tá bom? Aí umas imagenzinhas que mostram bem como é que seria esse cenário, né, do produto trabalhado ali por essas famílias. E expansão da fronteira agrícola. Expansão da fronteira agrícola é o avanço do ritmo de produção, como a gente chamou a atenção de vocês. Falar da expansão da fronteira agrícola é o avanço, né, de uma área produtora sobre terras virgens. Isso eu comentei na aula de Geografia Agrária Geral. Em Brasil, a gente faz esse mesmo comentário, tá bom? E a fronteira agrícola brasileira historicamente avançou. Se você fala desde o ciclo da cana até mineração, café no Sudeste, houve avanço da fronteira agrícola. Mas o que nós destacamos aqui é esse avanço da fronteira no contexto da Revolução Verde. Tá? Primeiramente, para falar disso, vamos chamar a atenção para a região sul. Região sul teve uma colonização diferenciada de todas as outras do Brasil, né? Porque você tem ali a chegada dos imigrantes europeus, tem uma ocupação estratégica, porque os europeus, quando chegam aqui, né, ali no sul, quando eu falo europeus, os alemães, os italianos, quando chegam no sul, eles não estão habituados com grandes fazendas, com grandes latifúndios. Então, primeiramente, você tem uma distribuição de terras em pequenos lotes. Eles seguem uma divisão que já eram habituados na Europa. Isso estamos no século XIX, e vive o contexto do branqueamento da população, discutido com vocês na aula de população, na aula de demografia. O professor cita isso aqui para vocês, né, de políticas que foram realizadas para atrair mais pessoas brancas para o Brasil no final do século XIX. Tá bom? Aumentando segregação, racismo, isso tudo tem a ver.
Só que, inicialmente, como você acabou de ver, você não tem concentração de terras. As terras são bem distribuídas em pequenos lotes pelos próprios agricultores europeus que estão chegando no sul do Brasil. O problema vem depois, ó. O problema é quando você chega na década de 60, você acabou de ver comigo que década de 60, final dos anos 50, 60, o Brasil está vivendo Revolução Verde. E se a gente está vivendo essa modernização, o que vai acontecer? Primeiro, muitos agricultores ali do sul vão para as cidades. Então, o cara ele vai vender a terra dele, né? Vai vender, vende para o vizinho, enfim, e vai para a cidade. E as terras no campo começam a ser concentradas. Muita gente, pessoal, vai receber terra por herança. E no que recebe por herança, o cara não quer, o jovem dali dos anos 70, dos anos 80, ele não quer ficar no campo. Então, o que muitos vão fazer? Vender a terra, vão para a cidade. E muitos agricultores sulistas também vão enxergar possibilidades de terem maiores produções fora do sul. Porque esse mesmo contexto dos anos 60 é o avanço do centro-oeste. Então, o Estado brasileiro vai estar incentivando a ocupação dali das áreas do centro-oeste. O maior exemplo disso é a inauguração de Brasília em 1960. Não só de Brasília, mas a construção de eixos rodoviários que ligassem o centro-oeste às demais regiões brasileiras. Tá? Então, você tem uma concentração de terras que começa a se acentuar, veja só, relacionada à modernização, relacionada à Revolução Verde. Tá joia? Aí algumas opções para vocês observarem de como isso aconteceu. Você, claro, acelerou o êxodo rural, como eu chamei a sua atenção aqui. O êxodo rural foi significativo, muita gente migrando do campo para a cidade, tá? Ajudou a acentuação de terras. Muitos sulistas foram para o Paraguai e viram a possibilidade de comprar terras baratas para plantar algodão, para criar gado. Então, muito sulista brasileiro foi para o Paraguai fazer isso, os brasiguaios. MST, Movimento dos Sem Terra, nasce no Brasil, vamos botar ali do ladinho para você pegar bem. O MST nasce no ano de 1984, beleza? Ele nasce com ideais do Partido dos Trabalhadores e tem como principal pauta, de novo, né, um projeto de reforma agrária. O MST, ele nasce, pessoal, muito ligado com o que a antiga Liga Camponesa fazia. É bom lembrar que a Liga Camponesa ela é dissolvida com a chegada dos militares ao poder. Você viu isso agora há pouco na aula. Bom, e o MST é um movimento que permanece até os dias de hoje, claro, reivindicando reforma agrária no campo brasileiro. E esse movimento ele nasce aonde? Aí vale a pena até botar mais essa informação aqui para ajudar na hora de você estiver revisando isso. Ele nasce numa cidade chamada Cascavel, que fica localizada no estado do Paraná. Tá bom? Tranquilinho? Então, nasce na região sul. Por que, professor, vai nascer na região sul? O movimento, gente, ele vai ter muita força onde os agricultores estão recebendo benefício. Nesse caso, os latifundiários estão sendo beneficiados. Os beneficiários são os latifundiários, os agricultores, os pequenos agricultores que começam a se movimentar, vão para a região também reivindicar benefícios para a sua produção. Vão ficar atento também que todos os estados brasileiros, todos os estados hoje possuem acampamentos, né, movimentos do sem terra. E isso, claro, incentivou substancialmente a expansão da fronteira agrícola, como já citei no início desse tópico. Tranquilo? Vamos nós. Centro-Oeste. Centro-Oeste brasileiro. Deixa eu apagar aquilo ali primeiro. Isso. Centro-Oeste brasileiro é uma região inóspita, ou seja, de pouquíssima ocupação até os anos 60, mas sabemos que a partir dos anos 60, com Revolução Verde, com tecnologia para irrigação, com tecnologia para você trazer qualidade para o solo, e claro, você está diminuindo a acidez desse solo usando a técnica de calagem. Né? Usar a técnica de calagem, adição de calcário ao solo, é uma ideia de você ampliar a capacidade produtiva dos solos dessa região do Centro-Oeste. Tem um problema, a distância dos mercados consumidores,
Mas para você resolver isso, você tem o papel de Brasília sendo construída, e não só Brasília, mas o sistema rodoviário, ali a partir de JK, sendo amplamente concentrado no Brasil. Digo a partir de JK, o elevado grau de concentração da dependência do modelo rodoviário. Tá? Vamos deixar claro isso para vocês. Na região norte, a fronteira agrícola continua avançando. Se a fronteira agrícola avançou para o centro-oeste nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, a Amazônia começa a ser ocupada, visto que o centro-oeste já vinha sofrendo ocupação, e aí você tem um avanço para a Amazônia. Avanço porque tem crescimento da Zona Franca de Manaus, avanço porque tem disponibilidade de terra, e com isso tem avanço do desmatamento, tem avanço dos problemas ambientais como um todo. Tá? Importante esse resumo para vocês. Além de algumas áreas para o Nordeste brasileiro. Vamos lembrar de Nordeste, que é onde hoje você tem aquilo que nós chamamos de a última fronteira agrícola do Brasil. Aquela região, o professor sempre cita nas aulas, Mapitoba, mas pode aparecer também como Matopiba, considerada ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a última fronteira agrícola brasileira, pegando ali estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Por favor, não se esqueçam desse detalhe. Beleza? Chamando a atenção para essa área conhecida como a última fronteira agrícola do nosso território. Tudo bem? Espero que esteja tranquilo até aí com vocês para a gente dar sequência à nossa aula. Tá bom? Dando sequência à nossa aula, vamos nós. Políticas rurais nos governos recentes. Primeiramente, chamar a atenção ali dos anos 90 para cá, em Fernando Henrique Cardoso. Lembrar que a FHC governou o Brasil de 1995 a 2002. O que mais chamou a atenção durante o governo FHC foi exatamente o massacre de Eldorado dos Carajás. Eldorado dos Carajás é um município que fica no estado do Pará. No ano ali de 96, nós tivemos um massacre de trabalhadores sem terra, onde 21 trabalhadores sem terra foram assassinados, a sangue frio, por policiais do estado do Pará, porque reivindicavam reforma agrária. E a partir do massacre de Eldorado, quem quiser ler sobre isso, fique à vontade, mas por que eu citei ele aqui? Citei porque foi a partir de Eldorado de Carajás, do massacre que ocorreu, que nós tivemos um aumento das ocupações no Brasil. Aí o próprio governo brasileiro começou a aumentar aí os assentamentos familiares, começou a aumentar a doação de terras aos pequenos, os movimentos que estavam acontecendo, porém com algumas consequências. Colocamos aumento do número de assentamentos? Sim, aumentamos as ocupações. Agora, tem essa medida provisória, que foi a medida provisória MP 2027/38, que diz o seguinte: exclui ocupantes do programa de reforma agrária. O que isso quer dizer? O indivíduo recebeu sua terra, beleza? Se esse indivíduo foi identificado participando de movimentos rurais que estão exigindo reforma agrária, ele estaria excluído automaticamente do programa. A ideia do governo era fazer um cadastro para conhecer e saber quantas pessoas e quais eram os indivíduos sem terra para fazer os assentamentos familiares, tá bom? Mas se o indivíduo fosse identificado participando de movimentos, mesmo depois de ter sido assentado, ele estaria fora do programa. Beleza? Bom, governos Lula e Dilma. Aí, ó. Lula lá, brilha uma estrela. Aí, lembrou, né? Lula lá e Dilma. Olha lá o que acontece. Tem gente se rasgando aí agora, hein? Bem feito. Olha lá, ó. É bom chamar a atenção que são grandiosíssimos FDPs também, né, gente? Não vou estar aqui sacaneando vocês, mas a verdade tem que ser muito bem dita também. Houve a manutenção de se privilegiar assentamentos, assim, fizeram reforma agrária? FHC fez, Lula fez. Mas fizeram da maneira que o Estatuto da Terra determina? Não. Privilegiaram fazer os assentamentos familiares. Tá bom? Tá vendo? Tanto que, olha só, o desgraçado. Poucas desapropriações de latifúndios. Você acha que ele vai querer se meter com latifundiário? Latifundiário que, inclusive, ajudou a elegê-los.
né? Então, é uma das críticas que nós fazemos também a esses governantes que passaram no Brasil. Porém, se essa é uma crítica, vem também o elogio. O elogio foi o crescimento do PRONAF. PRONAF é um programa que foi criado lá no governo FHC. Vamos dar crédito ao FHC. É o Programa Nacional de Assistência à Agricultura Familiar. Só que é em Lula e Dilma que esse PRONAF explode, ganha uma dimensão muito grande e aí sim começa a liberar crédito para os agricultores familiares poderem produzir. Então, se o agricultor tinha dificuldade para ter acesso ao crédito, governos Lula e Dilma liberaram bastante esse crédito e, claro, a produção agrícola brasileira teve um crescimento absurdo nesse período. Tá bom? Bancada ruralista, achou que eu não ia comentar, né? Essa bancada ruralista ela é formada por deputados e senadores que são latifundiários, que desejam manter seus privilégios no campo, né, intactos, defendem os interesses, não é da população, eles não estão ali defendendo o interesse do pequeno agricultor, do pobre, de quem está passando fome, eles estão defendendo os seus interesses latifundiários e empresários do agronegócio. Tanto que é um dos interesses, gente, olha lá, de novo, vou fazer outra crítica, hein? 2012 é governo Dilma Rousseff. Tá? E o governo Dilma, por exemplo, aprovou um novo Código Florestal que permite avançar no desmatamento. Se a gente critica o governo atual, bolsonarista, um governo que, por exemplo, liberou mais de 300 agrotóxicos em 2019, isso é uma crítica, também tem que se fazer crítica ao que Dilma Rousseff fez em aprovar o novo Código Florestal, que é um pedido desses latifundiários, permitindo expandir as áreas de exploração. Beleza? Então, é um ponto que a gente também precisa comentar nessa parte da aula. Beleza, senhores? Flexibiliza leis ambientais e aproxima-se dos interesses dos ruralistas. Senhores, espero que tenham compreendido, espero que tenham pego aí boa parte dos conceitos gerais da atividade agrícola no Brasil. Nas lives, nós vamos comentando um pouquinho mais, tirando dúvidas a respeito do assunto. Valeu? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, se cuidem, né, que já estaremos aí nos encontrando novamente. Valeu!